Hoje, nós iremos falar sobre o ponto de aumento, nós iremos falar sobre intervalo, sobre a fórmula de compasso em 2 e sobre o movimento de solfejo em 2. Então, nós já aprendemos a fórmula de compasso em 3 e a fórmula de compasso em 4. Hoje, iremos finalizar as fórmulas de compasso simples, mas nós iremos usar em vários exercícios e eu estarei lembrando vocês sempre para que vocês fixem na cabeça essas fórmulas de compasso e como que é o movimento, tá bom? Nós iremos realizar o exercício 1 e 2 da página 36, o exercício da página 1 da página 40, e nós iremos fazer os exercícios de solfejo da página 39 e os exercícios de leitura rítmica da página 41. A finalidade desta aula é conhecermos, né, a definição e para que serve o ponto de aumento. Então, quando vocês verem o ponto de aumento em algum exercício, vocês vão saber o que fazer com ele. Nós veremos com precisão a fórmula de compasso em 2 e o movimento de solfejo, que é muito interessante, e como executá-lo corretamente. Vamos lá. Ponto de aumento é um ponto colocado à direita da cabeça da figura musical e aumenta metade da sua duração. Então, por exemplo, você tem uma figura no qual ela vale um tempo. E se ela tiver o ponto de aumento, o ponto vai valer metade do valor da nota. Muitos alunos confundem o valor do ponto de aumento pensando que ele vale metade, meio tempo. Não, ele vale metade do valor da nota. Então, se a figura ela vale um tempo, o ponto vai valer meio. Então, você tem ali 1 tempo e meio de duração para aquela figura pontuada. Se essa figura vale 2, o ponto de aumento representa 1 tempo. Aí você soma 2 mais 1, 3. Então, aquela figura que vale 2 tempos com ponto de aumento, ela vai passar a representar 3 pulsos, certo? Aqui nós temos alguns exemplos no qual você tem uma figura uma mínima pontuada que ela vale 3. Por que 3? Então, a mínima sozinha, ela representa 2 tempos. Neste exemplo, tudo vai depender, o valor da figura vai depender do valor da fórmula de compasso. Então, você tem aqui uma mínima, que representaria no normal 100 pontos, 2 tempos, e você tem mais o pontinho, que representa metade do valor dela. Então, nós temos aqui como se fosse uma mínima e uma semínima, certo? Nós temos no outro exemplo uma semínima pontuada. Essa semínima pontuada, ela está representando 1 tempo e meio, que é o mesmo que uma semínima mais uma colcheia. Se vocês tiverem dúvida, escrevam aí nos comentários. E nós temos uma colcheia pontuada. Essa colcheia pontuada, ela está valendo metade de um, meio tempo. E o ponto de aumento está valendo 1/4. Metade mais 1/4, eu tenho 3/4 de tempo. Se vocês forem pensar em 3/4 de tempo, vocês estão pensando imagine um lápis, aonde você cortou ele no meio. Metade do lápis é a colcheia sem ponto. E metade da outra metade é o valor do ponto de aumento, certo? Ao contrário das ligaduras de valor, o ponto de aumento pode ser usado também em pausas. Pausas são as figuras que representam o silêncio. Lembra que cada figura de som tem a sua figura de silêncio? Então é isso, tá bom? Então nós temos aqui um exemplo onde eu tenho uma semínima pontuada, ela pode ser ligada também. Ela pode ser uma semínima e uma colcheia ligada, né, com uma ligadura de valor. Né? Nós temos o exemplo da mínima pontuada, que nós podemos representar como mínima e uma semínima, certo? Igual a colcheia pontuada. Ela pode ser representada por uma colcheia e uma semicolcheia com a ligadura de valor. E nós temos a semibreve pontuada. Ela representa, com a ligadura, ela representa uma semibreve e uma mínima. Agora, as pausas são diferentes. Você
pode colocar ponto de aumento em pausas, porém você não consegue ligar. Você não coloca ligadura de valor. Seguindo, nós podemos ter também o ponto duplo. O primeiro ponto aumenta metade da duração da figura. Então, isso nós já sabíamos, né? Se você tem uma figura com um ponto, o primeiro ponto aumenta metade do valor da figura. O segundo ponto representa metade do valor do ponto. Então, se eu tenho aqui uma mínima pontuada, uma mínima com duplo ponto de aumento, a mínima, ela está representando 3 tempos, certo? Então, eu tenho a mínima mais uma semínima mais uma colcheia. A semínima é metade da mínima. A colcheia é metade da semínima. Então, somando tudo isso aqui, eu fiquei com 3 tempos e meio. Se eu fosse representar isso com uma ligadura, eu tenho a semínima, a colcheia e eu tenho a semicolcheia, certo? Esse exemplo eu tirei do MSA. Continuando, a cargo de curiosidade, eu trouxe para vocês o ponto de aumento triplo. Nós não temos o ponto de aumento triplo, certo? Mas eu trouxe porque isso existe na música. Então, eu trouxe para que vocês fiquem sabendo, certo? Então, quando colocamos 3 pontos, o terceiro ponto aumenta metade do valor do segundo ponto. Então, se o primeiro ponto aumenta metade do valor da figura, o segundo ponto aumenta metade do valor do primeiro ponto. E o terceiro ponto aumenta metade do segundo ponto. É confuso, não é? Mas é só fazer os exercícios com calma, analisar sempre o que você vai tocar e você vai entender, não vai ficar difícil, não. Nós temos aqui, então, um exemplo, onde você tem uma mínima com 3 pontos. Então, nós temos essa mínima com triplo ponto de aumento, representando 3 e 3/4 de movimento. Como que é isso? O primeiro ponto, a primeira figura, que é uma mínima, certo? Aí nós temos o primeiro ponto, que representa a semínima. Nós temos o segundo ponto, que representa a colcheia, né? O tempo da colcheia, que é metade da semínima. E nós temos a semicolcheia, que é metade da colcheia. Então, nós temos a mínima representando 2 tempos, a semínima representando 1 tempo, a colcheia representando meio tempo e a semicolcheia representando 1/4 de tempo, que é metade de meio. Deu para entender? No inário, só existe um hino com duplo ponto de aumento, e é o hino 228. Depois, vocês podem abrir o inário nesse hino e analisar, certo? Então, nós temos aqui a colcheia valendo bem pouquinho, ela representa um som bem rapidinho. Agora nós iremos falar sobre intervalos. Então, através dos intervalos, são construídos outros conceitos também fundamentais, como acordes, escalas, dentre outros. O intervalo é a distância entre 2 sons. Os intervalos é quando você toca uma nota por vez. Então, você tocou dó, você tocou ré, você tocou mi, você tocou fá, ou você tocou dó, sol. Você tem intervalos entre notas, não precisa ser uma depois da outra, não. Intervalos melódicos é quando os sons são tocados um depois do outro. Exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá bom? Intervalos harmônicos é quando você toca 2 sons ao mesmo tempo, igual nós temos aqui. Então, eu tenho a nota lá e a nota mi, tocado e juntas. Na música, intervalos melódicos, no nosso inário, intervalos melódicos, nós vamos tocar com a mão direita. E os intervalos harmônicos, nós vamos tocar com a mão esquerda. Os intervalos ou saltos, então, ou você pode chamar de intervalos ou saltos. É a mesma coisa. Se classificam conforme o número de notas contidas neles, ou seja, notas existentes entre o primeiro som e um segundo som.
Importante saber que as notas que formam o intervalo também são contados e se conta sem pular notas da escala. Então, nós temos aqui da primeira nota para a segunda, então nós temos Lá, Si. Do Lá para o Si, você tem um intervalo de 2 notas, ou um salto de segunda. Do Lá para o Ré, do Lá para o Dó, você tem um intervalo de terceira. Então, porque você contou aqui 1, 2, 3. Então, você tem uma distância do Lá para o Dó de 3 notas. Do Lá para o Ré, você tem um intervalo de 4 notinhas, certo? Ou um salto de quarta, uma distância de 4 notas. Então, 1, 2, 3, 4. Quando eu falo para você classificar os intervalos, então você vai olhar da primeira nota para a segunda nota, qual é a distância? Isso é um intervalo ou salto. Deve-se seguir o mesmo padrão de contagem para os demais intervalos. Assim teremos os intervalos simples, quando as notas ficam limitadas até 8 notas sucessivas. Ou seja, é o que nós chamamos de 1/8. O que tiver dentro de 1/8, você tem intervalo simples. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Primeira, uníssono, é quando contém apenas uma nota. Segunda, quando contém 2 notas. Então, aqui, do Lá para o Si, nós temos um intervalo de segunda. Terça, quando contém 3 notas. Intervalo de quarta, quando contém 4 notas. Intervalo de quinta, quando contém 5 notas, e assim sucessivamente, certo? Então, nós temos aqui um exemplo. Do Fá para o Sol, você tem um salto de segunda. Do Fá para o Lá, você tem um salto de terceira. Do Fá para o Si, você tem um salto de quarta. Do Fá para o Dó, você tem um salto de quinta. Do Fá para o Ré, um salto de sexta. Do Fá para o Mi, um salto de sétima. E do Fá para o Fá, um salto de oitava. Então, nós temos aqui um exemplo de intervalo simples. Agora, quando falamos de intervalos compostos, é quando as notas ultrapassam o limite de 1/8. Por exemplo, igual nós temos aqui, do Fá. Se eu colocasse aqui uma notinha Sol, nós ultrapassaríamos um salto de oitava, nós teríamos um salto de nona. Já é intervalo composto. Os intervalos terão, consequentemente, uma contagem infinita. Porém, os mais comuns são intervalo de nona, de décima, 11ª, 12ª e 13ª. Eu tenho aqui do Dó para o Ré um intervalo composto, porque ele vai ultrapassar 1/8. Então, nós temos, do Dó para o Ré. Vamos contar entre linha e espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando eu coloquei ali o Dó central e o Ré acima do Dó central, eu tenho um intervalo de nona. Eu trouxe aqui, para melhor vocês entenderem sobre intervalos, o exercício 1 do MSA da página 36. Aqui, nós vamos adicionar a clave do seu instrumento e classificar os intervalos ou saltos, conforme o primeiro exemplo. Então, vamos lá, já vamos fazer esse exercício. Se você tiver o seu MSA aí, você já pode fazer aqui junto comigo, tá bom? E se vocês quiserem anotar no chat, nos comentários, o resultado, vocês podem colocar, tá bom? Então, vamos resolver este exercício. Então, no primeiro exemplo, eu tenho aqui, eu coloquei a clave de Sol. Mas você vai colocar a clave do seu instrumento. Se você já tem um instrumento, se você não é organista, você pode colocar a clave do seu instrumento, seja Fá na quarta linha ou Dó na terceira linha, tá bom? Então, nós temos aqui a primeira nota Fá. Do Fá para o Lá, eu tenho um intervalo ou um salto de terceira. Agora, vamos contar aqui. Eu tenho Mi. Vamos lá. Você pode contar ou você pode já fazer sem contar, mas vamos contar para vocês entenderem melhor. Do Mi para o Dó, eu tenho um intervalo de... Aí você conta linha e espaço. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Então, do Mi para o Dó, nós temos um salto de sexta. Agora, vamos contar. O intervalo tanto pode ser da primeira nota subindo, que nós chamamos de ascendente, ou nós podemos ter da primeira nota descendo, que é o que nós chamamos de descendente. Não tem problema, mas você sempre vai olhar a nota que vem primeiro, tá bom? Então, nós temos ali Fá. Então, do Fá para o Si, vamos ver qual é o intervalo? 1, 2, 3, 4, 5. É um salto de quinta. Agora, nós vamos fazer essa daqui. O quarto compasso. Então, vamos lá. Do Sol para o Sol, vamos ver qual é a distância? Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Nós temos um intervalo de sétima. De oitava. Nós temos um intervalo de oitava. Ainda intervalo simples, não é verdade? Tá, agora do Ré para o Mi, nós temos um intervalo de segunda, né? Não precisa nem contar. Ó, você conta da primeira para a segunda nota. 1, 2. Do Dó para o Fá, nós temos um intervalo de 1, 2, 3, 4. Um intervalo de quarta. Atenção que da primeira nota para a segunda, você precisa contar atentamente, tá bom? Agora, nós temos aqui do Si para o Dó. Vamos contar? Atenção que é sempre, você sempre veja onde está a nota. Espaço, linha, e é assim que você vai contar. Então, vamos lá. 1, né, a nota. 2, linha. 3, 4, 5, 6, 7. Do Si para o Dó, descendo, eu tenho um intervalo de sétima. Agora, do Si para o Sol descendo. 1, 2, 3. Um intervalo de terceira. Agora, do Fá para o Mi também descendo. Eu tenho 1, 2. Um intervalo de segunda. Você está reparando que eu estou contando da nota em si? Então, como nós vimos na teoria ali atrás, nós sempre iniciamos contando da primeira nota para a segunda. Então, você não vai pular, a nota está ali no Fá, eu tenho que iniciar do Mi. Não, você sempre vai contar da nota em si para a nota que vem depois, tá? Do Sol para o Dó, vamos ver qual é a distância? 1, 2, 3, 4, 5. É uma distância, um salto de quinta. Atenção que nesses exercícios eu vejo muitas alunas errarem porque porque os alunos eles esquecem de contar alguma linha ou algum espaço, tá? Faça com calma, com tranquilidade, contando que você vai conseguir. Agora eu tenho aqui do Mi para o Ré. Vamos ver qual é o salto? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, do Mi para o Ré, eu tenho um salto de sétima. Agora, o último compasso, nós temos do Dó para o Fá. Vamos ver qual é o salto ou o intervalo? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos um intervalo de quinta. Seguindo com os nossos exercícios, nós iremos falar agora da fórmula de compasso em 2, né? A fórmula de compasso em 2 é aquela em que o número superior tem o número 2 e o número inferior indica a figura musical que representa cada tempo. No inário, nós temos as fórmulas de compasso 2 por 4 e 2 por 2. A fórmula de compasso 2 por 4, ela determina que o compasso terá 2 tempos. Então, o número superior, ele sempre vai indicar para a gente, no compasso simples, qual é o pulso do compasso. E que a semínima, que é a figura representada pelo número 4, representa cada tempo ou movimento. Então, igual no exemplo, se eu preencher um compasso com 2 semínimas, eu tenho um compasso completo.
Agora, a fórmula de compasso 2 por 2 determina que o compasso terá 2 tempos e que a mínima, que é a figura representada pelo número 2, representa cada tempo ou movimento. Nós temos aqui no exemplo a fórmula de compasso 2 por 2. O número 2 superior vai indicar que em cada compasso nós temos 2 pulsos. O número 2 inferior, que representa a mínima, vai indicar a nossa figura que nós vamos contar 1, ou a nossa figura da pulsação. A cargo de curiosidade também, os compassos 4 por 4, eles podem ser representados pela letra C. E os compassos 2 por 2, eles podem ser representados pela letra C com uma linha vertical, que nós chamamos de C cortado, tá bom? Agora, para melhor fixar o conteúdo de fórmula de compasso, nós vamos fazer esse exercício do MSA. Esse exercício, nós vamos marcar com um X a fórmula de compasso correta. Como que eu sei qual que é a fórmula de compasso? Eu tenho aqui as barras de compasso, dividindo o compasso. Então, se ela está dividindo o compasso, eu vou saber quanto tempo eu tenho em cada compasso, porque as barras me dizem quantos pulsos tem o compasso, certo? No primeiro compasso, eu tenho aqui uma semínima e eu tenho uma pausa de semínima. Logo, eu vejo 2 colcheias e mais 2 colcheias. Então, se eu tenho aqui a semínima como o tempo inteiro e uma pausa de semínima, eu sei que a colcheia está representando meio tempo. Se ela está representando meio tempo, logo eu tenho aqui meio mais meio, um tempo. Então, essas 2 colcheias, elas estão representando um tempo. Aí eu tenho a semínima, que é mais um tempo, a pausa de semínima, que é mais um tempo de silêncio, e eu tenho essas 2 colcheias representando um tempo, porque eu somei aqui no início, e ele está me falando que cada colcheia representa meio tempo. Logo, eu tenho 1, 2, 3, 4. E o que eu falei aqui atrás? Que o C, ele é o mesmo que a fórmula de compasso 4 por 4, certo? Então, essa é a minha resposta. A minha resposta. Agora eu tenho aqui, né? Então, olha as barras de compasso aqui, né? Essas barras duplas aqui, separando os compassos para que nós possamos responder as questões. Eu tenho aqui 2 mínimas. Se eu tenho 2 mínimas, fechou o compasso. Então, esse compasso está falando para mim que eu tenho 2 tempos. E cada mínima está representando um tempo. 1 mais 1, 2. Logo, a minha resposta é 2 por 2. Eu tenho aqui colcheia e pausa de colcheia. Colcheia e pausa de colcheia. Tá. Logo, a colcheia não é a minha figura. Logo, a colcheia não é a figura de movimento. Ela não é a figura que representa um tempo. Então, eu tenho aqui a colcheia representando meio, a pausa meio, 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 meio tempo e meio tempo. Certo? Então, vamos somar. Meio com meio, 1. Então, aqui eu tenho 1. Meio com meio, 1. E meio com meio, 1. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, logo, eu sei que colcheia com pausa de colcheia é igual a uma semínima. E olha, ele me deu 2 opções, 3 por 4 ou 4 por 4. Logo, eu tenho 3 tempos, então esse é o meu pulso. E o 4 representando a minha figura de pulsação, logo a minha resposta é o 3 por 4. Vamos responder o próximo. Eu tenho aqui o meu compasso fechado e tenho 3 mínimas. As figuras estão
inteirinhas, elas não estão divididas. Então, eu tenho 1, 2, 3, né? Eu ia colocar 1, que é a representação delas, mas eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 pulsos. E a minha figura de pulsação é a mínima. A mínima é representada pelo 4 ou pelo 2? Pelo 2. Logo, a minha resposta é 3 por 2. Então, você analisa o compasso e você analisa suas opções de resposta e analisa o compasso. Então, você tem a sua resposta. Vamos continuar, que eu vou responder todos os exercícios. Aqui eu tenho uma mínima, eu tenho colcheia, então colcheia com colcheia. E a minha resposta é, as minhas opções é C cortado e 3 por 2. Logo, o C cortado é o mesmo que 2 por 2. Né? Então, se eu tenho aqui a minha unidade de tempo, 2, logo, eu sei que minha unidade de tempo é uma mínima. Se é uma mínima, eu tenho aqui colcheia, colcheia. Então, eu tenho 1/4 mais 1/4, 1/4 mais 1/4. Não. Então, 1/4 com 1/4, meio. 1/4 com 1/4, meio. Vamos fazer essa conta diferente. Vamos fazer somando. Então, colcheia com colcheia, C mínima. Colcheia com colcheia, C mínima. C mínima com C mínima, eu tenho uma mínima. Logo, a minha resposta não pode ser 3. Por quê? Porque eu não tenho 3 pulsos aqui, eu tenho 2. Então, é C cortado. Aqui eu tenho 2 por 4 e 4 por 4. Logo, eu sei que a minha figura de pulsação é a C mínima. Então, eu tenho colcheia com colcheia, C mínima. Aqui eu tenho uma pausa de colcheia, colcheia com colcheia, C mínima. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Essa é a minha resposta. Aqui eu tenho 3 por 2 e 4 por 4. Porém, eu tenho aqui. Então, ou a minha figura pode ser a mínima, ou pode ser a C mínima, a minha figura de pulsação, né? A minha unidade de tempo. Mas eu tenho aqui uma mínima e outra mínima. Isso já me diz algo. E duas semínimas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas semínimas com semínimas e vai me dar uma mínima. Uma mínima. Por que não pode ser 4 por 4? Porque dentro dessa mínima aqui, dessa mínima, tem duas semínimas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fosse considerar a semínima como a minha figura de pulsação, eu teria que ter 6 tempos. E aqui eu não tenho 6 por 4 e nem 6 por 2. Eu tenho 3 por 2 e 4 por 4. Logo, a minha resposta é 3 por 2. Aqui eu tenho, no meu compasso inteiro, uma mínima pontuada. Tá. A mínima pontuada, se fosse 2 por 2, ela seria isso aqui, ó. Se fosse o C cortado. Ou 3 por 4. O 2 por 2 não é, porque ela tá pontuada, só por isso, né? Então, eu tenho a mínima representando 2 tempos e o pontinho aqui representando 1. Então, eu tenho 2 mais 1, 3.
Então, eu tenho 3 por 4, certo? Então, aqui fecharia o compasso com 3 semínimas. Se não fosse, né? Ele podia ser um compasso com 3 semínimas. Aqui, eu tenho uma mínima, uma semibreve. Porém, eu tenho a fórmula de compasso 3 por 2 e 2 por 2. Como eu sei se é 2 por 2 ou 3 por 2? Ele seria 3 por 2 se tivesse um pontinho de aumento, certo? Como não tem, é o 2 por 2. Então, eu tenho aqui, dentro dessa semibreve, duas mínimas. Mínima com mínima é uma semibreve. Então, esse compasso é o 2 por 2. É um compasso de 2 tempos, no qual a semibreve está representando um compasso inteiro. Aqui eu tenho o C, que é o mesmo que 4 por 4, e eu tenho 3 por 4. Logo, eu sei que a minha figura de pulsação é a semínima. E se eu tenho aqui duas semínimas e uma mínima, eu sei que dentro dessa mínima tem duas semínimas. Então, é 1, 2, 3, 4. É o C. É o C. 4 por 4. Aqui eu tenho uma semínima e duas colcheias. Essas duas colcheias representam uma semínima. Logo, eu tenho 1, 2, 3. Essa é a minha resposta. Eu espero que vocês tenham entendido esse exercício. Vamos para o próximo. É a mesma coisa. Marque com um X a fórmula de compasso correta. Então, vamos lá, vamos responder. Nós temos aqui a fórmula de compasso 4 por 4 e 3 por 2. Aqui, se fosse o 3 por 2, eu teria somente 3 pulsos. Porém, não poderia ser a semínima. Cada semínima aqui está sendo representada pelo número 4. Então, não é essa 3 por 2 nem por decreto, é o 4 por 4. Aqui nós temos 3 pulsos e cada pulso ele está inteiro, olha, não está nada subdividido, dividido. Então, eu tenho mínima com mínima com mínima. Então, eu tenho 3 mínimas, 1, 2, 3. E qual é o número que representa a mínima? Não é o 2? Então, essa é a resposta. Aqui eu tenho uma semínima, outra semínima. Logo, eu sei que a minha figura de pulsação é 4. Por quê? É a figura representada pelo número 4. Porque eu tenho a opção 3 por 4 e a opção 4 por 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas colcheias e vou ter outra semínima. Então, eu tenho 1, 2, 3 semínima. O número que representa a semínima é 4. Logo, 3 por 4 é a nossa resposta. Aqui eu tenho 3 por 2 e 4 por 4. Por que não pode ser 3 por 2? Porque se eu somasse essas semínimas, eu teria uma mínima. E eu teria somente o quê? Eu teria somente 2 pulsos. E aqui eu não tenho 2 por 2. Então, isso aqui está errado. E nós temos 1, 2, 3, 4. Porque aqui eu tenho duas semínimas aqui dentro. 4 pulsos é a primeira opção. O número que representa a semínima é o 4. Então, 4 por 4. Eu espero que vocês estejam entendendo. Vamos seguir adiante. Aqui nós temos uma mínima e aqui nós temos 4 semínimas. Ou pode ser o 3 por 4 ou o 3 por 2. Vamos ver? Então, aqui eu já tenho uma mínima. Então, eu imagino que não é o 3 por 4. Eu vou somar semínima com semínima, semínima com semínima, e eu tenho tempos inteiros. 3 pulsos. O número pode ser 3 por 2 ou 3 por 4, né? Eu já sei disso. Mas quem representa a mínima não é o número 2? Então, essa é a nossa resposta. Agora, nós temos aqui
a opção 3x4 ou 4x4. Bom, eu já sei que a minha figura de pulsação é o número 4. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Essa é a minha opção. Então, porque eu casei essa colcheia com colcheia, eu tenho uma semínima, colcheia com colcheia, outra semínima, né? Essa é a minha resposta. Agora, eu tenho aqui 3x4 ou 4x4. A minha figura de pulsação é o número 4. Se a minha figura de pulsação é o número 4, quer dizer que cada colcheia está representando meio tempo. Então, eu tenho colcheia com colcheia, semínima, colcheia com colcheia, semínima, colcheia com colcheia, semínima. Então, eu tenho 3 pulsos, 1, 2, 3, e o número 4 que representa a semínima. Deu para entender? Né? Só para finalizar, a fórmula de compasso em 2, então a fórmula de compasso em 2, especificamente o número superior, ela vai ser o número 2. O número inferior, tanto faz, pode ser qualquer número que represente as figuras musicais. No caso, eu trouxe aqui o exemplo 2x4 e 2x2, porque é o que aparece no inário. E os exercícios são referentes aos exercícios do MSA. Vamos lá, movimento de solfejo em 2. Para dar início ao primeiro movimento, o candidato posiciona a mão na altura do peito. Esse posicionamento de mão na altura do peito é o gesto preparatório. Então, você vai posicionar a mão na altura do peito e vai baixar para o ponto 1, que seria no seu colo ou numa mesa, dependendo de onde você estiver. Então, você posiciona a mão na altura do peito e bate a mão no ponto de número 1. Eu trouxe aqui essa figura para que vocês possam entender o que eu estou falando. Então, esse posicionamento do peito até o ponto 1 é a respiração que você vai precisar para que você tenha fôlego para solfejar ou para fazer a leitura rítmica. Então, já conta, né, com o metrônomo pensando na respiração. Você vai respirar e guardar a respiração aqui no seu pulmão, e enquanto você for falando a leitura ou o solfejo, você vai soltando o ar. Lembrando sempre de estar com as costas retas, as pernas descruzadas, para que você possa fazer esses exercícios. Então, a mão bate no ponto de número 1, o movimento sempre inicia com a batida da mão em um ponto e só termina quando chega ao ponto seguinte. Então, do ponto 1 até o ponto 2, você tem ali o movimento 1. Então, desse ponto 1 até esse ponto 2 aqui, você tem o movimento 1, certo? Esse é o tempo, Esse é o seu primeiro pulso, né? Então, você inicia aqui e termina aqui. O segundo ponto vai iniciar no ponto de número 2 até o ponto de número 1. Do 2 para o 1, você vai ter que seguir com o metrônomo mesmo, para você não perder o ritmo, mas tem ali um espaço de tempo para você iniciar o ponto 1, né? Então, você tem 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, esse movimento de condução que você está fazendo com a sua mão, é para que você entenda o pulso da lição que você está tocando, né? Então, nós chamamos de movimento visual, né? Assim como você fala com a sua boca e toca com o seu instrumento, você vai estudar o movimento de solfejo ou de leitura visualmente. Então, analise. Não é um exercício somente para você fazer e deixar para lá. Ao fazer, você analisa o tempo que você está sustentando uma figura musical ou aquela nota que você está tocando para determinado hino ou lição. Analisa, tenta. Então, assim, às vezes a gente faz isso tão roboticamente que você não analisa, você não para analisar, aprender com o que você está fazendo, entende? Então, escute, analise, veja
Sinta, a gente, olha, não está falando só com a nossa boca, a gente está tocando com o nosso instrumento, a gente está marcando tempo com a nossa mão. Isso não é à toa, é para que você interiorize o ritmo. Não só o pulso, mas também o ritmo. Lembrando que o pulso é a batida que você tem do início do compasso até o final do compasso. E o ritmo, pense nos valores das figuras. O ritmo não é pulso. Então, você pode ter uma figura que representa 1 tempo e meio, porém o pulso não muda. É 1, 2, 1, 2. E outra coisa, você também não vai iniciar os estudos já de cara. Eu vou fazer esse estudo aqui, pá, vou fazer ele. Não, você tem que analisar primeiro. Você tem que antes sentir o tempo do metrônomo para depois fazer o exercício, tocar a lição em si. Você, a princípio, pensa que é demorado isso, esse jeito de estudar, mas no final você vai ver que é muito mais rápido do que tentar fazer, olhar um hino e já querer tocar ele com as duas mãos e pronto, sem analisar ritmo, sem analisar pulso, né? Então, faça esse teste e me conta, porque realmente você perde muito mais tempo, você perde menos tempo analisando e tocando do que já tocando de fato. Porque uma que você não vai tocar direito e outra que você vai ficar frustrado porque você nunca vai ter confiança naquele hino, naquela lição. Agora, se você estudar, você vai interiorizar. Eu sei isso. Se precisar representar com a mão, se precisar cantar, se precisar ensinar, eu sei. Entende? É para isso que a gente estuda com tanto afinco. Seguindo, então, no MTE, no MSA, nós temos a possibilidade de um movimento para quem é destro e de um movimento para quem é canhoto. Porém, uma vez que você iniciou com o movimento para destros, você vai até o fim do MSA com este mesmo movimento. Então, não é para ficar trocando de mão, né? Destro, direita, esquerda, não. Se você iniciou com a mão direita, você vai até o final com a mão direita. Se você iniciou com a mão esquerda, você vai até o final com a mão esquerda. Eu trouxe aqui o desenho do movimento de solfejo para destros e também o movimento opcional para canhotos. Se você vai fazer o movimento para canhotos, pense no movimento para destros, porém de forma contrária, né? É a mesma coisa. Então, ponto 1 embaixo até o ponto 2 e do ponto 2 até o ponto 1 é um movimento em 2, né? É um movimento de condução em 2, com a mão direita. Se for com a mão esquerda, vai ser a mesma coisa, porém ao contrário. É um movimento espelhado. Imagine que é um movimento contrário, somente isso, certo? Mas para que você não se confunda, inicie e termine os estudos com o mesmo movimento. Lembrando de movimentar apenas o braço e não o pulso. Então, você não vai ficar fazendo assim. Não é um movimento tão performático igual era no MTS. Eu nem vou falar aqui para não confundir vocês, mas o movimento do MSA, ele é um movimento mais seco, né? Então, você faz um gesto para o 1 e vai o 2. 1, 2, 1, 2, né? Vamos seguir. Agora nós iniciamos os estudos de solfejo. Ele não vai estar completo, mas provavelmente na aula que vem a gente já termina, tá bom? Então vamos lá. Vamos analisar primeiro para depois a gente ir para o solfejo em si. Quando nós falamos de solfejo, nós estamos falando de cantar o nome das notas obedecendo a sua altura. Então, você vai falar a altura das notas, porém, eu imagino que não será cobrado você falar na altura das notas. Mas é interessante você treinar para que você consiga analisar, né? Quando a gente fala de intervalos,
nós estamos falando de altura do som, né? Porque você tem aqui esse Lá, né? O Lá central, isso imaginando que você está na clave de Sol, né? Mas dependendo do seu instrumento, vai ser clave de Dó na terceira linha ou clave de Fá na quarta linha, né? Então você tem aqui o Lá central e você pode ter aqui o Lá acima do Lá central. Nós temos aqui alturas diferentes, né? Para esses Lá. Então, isso é o solfejo. É você cantar na altura. Lá, 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 né? Agora, nós, no MSA, nós estamos trabalhando a leitura métrica, que é marcar o tempo, falando o nome das notas sem pensar na altura. E nós vamos trabalhar o solfejo, que é marcar o tempo, falando o nome das notas, obedecendo a sua altura. E a leitura rítmica, que é você analisar e marcar o tempo, o pulso. Então, vamos lá. Nós temos aqui 4x4. Se é 4x4, eu sei que essa primeira nota está representando um tempo, a mínima está representando 2 movimentos e o Sol está representando um movimento, 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, eu já cheguei na fórmula de compasso em 2, mas nós vamos fazer os exercícios na fórmula de compasso em 4, 3 e no 2 somente na leitura rítmica. Somente na leitura rítmica. Mas não se preocupem, no início de cada exercício eu estarei lembrando vocês dos movimentos. No 4, nós temos aqui, deixa eu pegar para vocês o movimento quaternário, só um pouquinho, tá? Seguir. Então, nós temos aqui o Lá no primeiro movimento. Então, do primeiro movimento até o segundo, nós temos o Lá. Então, Lá, Ré, no segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto. Então, nós temos Lá, Ré, Sol, do movimento 4 para o movimento 1. Então, nós temos Lá, Ré, Sol. E lembrando que se nós temos o Ré aqui sendo representando 2 pulsos, nós temos que falar esse Ré sem cortar o som. No final da aula eu falo sobre ele, tá bom, Mariellen? Então, vamos lá, nós temos Lá, Ré, Sol. E no segundo compasso, nós temos o Si representando um tempo, o Lá, 2, 3, e a pausa representando um tempo, né? Que é o quarto tempo. Então, nós temos Si, Lá, silêncio. Aí, o próximo, seguindo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. Depois, nós temos Fá, Mi, silêncio, Ré. Agora, nós temos o Dó, que é uma mínima, com um ponto de aumento. Então, nós temos ele representando três pulsos. 1, 2, 3. Analisando ali o desenho, então nós temos o tempo 1, 2 e 3 até aqui para o Dó. Então nós temos Dó, Lá. O Lá vai ser o quarto tempo. Seguindo. Lá, Dó, Ré, Fá, Mi, Si, Lá, Sol, Sol, Fá, Lá, Si, Dó e silêncio. E tudo isso nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês em um outro aplicativo que vai dar para vocês entender melhor. Então, quando vocês forem estudar, vocês vão usar esse vídeo, né? Aí tem análise e vocês vão fazer junto com esse outro que eu vou mostrar para vocês. Então, a lição 11 é basicamente essa daqui, lembrando daquele movimento, né? A preparação, então, Lá, Ré, Sol. Aqui eu vou ficar
sem falar nada, para vocês escutarem a altura da nota. E nós temos, eu vou colocar o metrônomo. Vamos lá, vamos iniciar. A velocidade mínima é 100 semínimas por minuto. A velocidade máxima é 60 semínimas por minuto, a mínima. A máxima é 100 semínimas por minuto. É aconselhável você iniciar na mínima e seguir até o final dos exercícios, você conseguir marcar na velocidade máxima. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, eu tenho aqui o metrônomo, né? Aquele clique, né? Tá, 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 tá. Então, esse pulso, ele é constante, ele não vai mudar, né? Lembra que eu falei para vocês que quando nós falamos de pulso, nós estamos falando do tempo, do tempo que nós temos, do pulso que nós temos em cada compasso, né? Então, o pulso é 4, isso não vai mudar nunca. 1, 2, 3, 4. Agora, quando nós falamos de ritmo, nós estamos falando dos valores das figuras. É aonde você tem o Lá representando o tempo, o Ré no primeiro compasso, o Ré representando o 2 e assim por diante, tá bom? Seguindo para a próxima lição, nós temos a lição 12. Aqui nós temos também a fórmula de compasso 4x4. Então, lembrando, o 4x4, nós temos aquele movimento de solfejo em 4, né? Então, aonde o primeiro movimento é embaixo até o ponto 2. O pulso 2 inicia no ponto 2 e vai até o ponto 3. O ponto 3 inicia no ponto 3 e vai até o ponto 4 em cima. E o ponto 4 inicia em cima e vai até o ponto 1 embaixo. Então, esse movimento de condução é que não vai mudar, né? 1, 2, 3, 4. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Dó. Agora nós vamos ouvir para vocês internalizar a altura da nota, porque eu não fiz ele na altura, eu fiz ele na leitura métrica. Agora nós vamos para a lição 13. Na lição 13, também é uma fórmula de compasso 4x4. Então, nós já estamos bem inteirados do movimento de solfejo em 4, certo? Agora, vamos analisar esses valores, né, que são diferentes das lições anteriores, né, 11 e 12. Nós temos o primeiro compasso com 2 mínimas, cada mínima representando 2 pulsos ou 2 movimentos. Aí nós temos aqui cada semínima representando um pulso e cada colcheia representando meio tempo. Então, eu tenho 2 colcheias para um tempo, né? Fala, sol, si, assim por diante. E aí eu tenho as figuras que eu tenho aqui. Então, vamos ouvir para vocês internalizarem o solfejo na altura. E né, lembrando que ele está marcando aqui o pulso, então cada pulso é um tempo. Sempre atenção se você precisa segurar. E se você vai segurar,
você não respira nesse intervalo que você segura, certo? Nesse tempo que você segura. Você pode respirar quando terminar, tá bom? Quando terminar o tempo da figura, por exemplo, eu tenho o dó aqui representando 2 pulsos. Dó, mi, aí do dó para o mi, né? No final da, né? Você pode respirar, tá bom? Vamos lá ouvir? Si, sol, lá, fá, sol. Eu mexi aqui, parei. Vamos de novo. Foi pro próximo. Vamos mais uma vez. Si, do, lá, si, sol, lá, fá, sol, mi, fá, ré, mi, do, ré, si, do. Deu para entender? Agora, a lição 14. A lição 14 é o movimento 3x4. No movimento 3x4, vou trazer ele para vocês também. Vamos sempre, antes de iniciar, é interessante revermos os movimentos para que você não esqueça nunca mais, né? Então, antes de cada lição, vamos analisar, né? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês qual é o movimento em 3. Vamos relembrar. Então, nós temos aqui o movimento de solfejo em 3, né? Aonde você tem o primeiro tempo aqui no número 1, né? Então, você tem o primeiro pulso, então, do 1 até o 2 à direita, você tem o pulso 1, do ponto 2 ao ponto 3 em cima, você tem o movimento 2, e do movimento 3 em cima até o ponto 1, você tem o movimento 3, né? Então, nós temos aqui a primeira lição, sempre lembrando de colocar a clave do instrumento que você escolheu, né, para tocar. No caso, eu estou fazendo os exercícios com a clave de sol. Né? Então, nós temos aqui do 1 até o 2, nós temos si. Si, mi, no 3, mi. Então, vai ficar si, mi, e assim por diante. Dó, fá, certo? Agora, vamos lá para aquele outro aplicativo. Lembrando né? Já lembramos do movimento. Agora vamos seguir aqui. Então você tem si, mi, dó, fá, ré e assim por diante. Vamos lá. Dó, fá, ré, sol, mi, fá, si, sol, dó, fá, ré, si, mi, dó, fá, mi, si, ré, mi, sol, si, fá, mi, sol, ré, fá, si, mi, lá, si. Aqui ele termina com a colcheia. Então, no 3x4, você tem a mínima representando 2 pulsos, a semínima representando 1 pulso. Nós temos a colcheia representando meio tempo. Então, eu tenho 2 figuras para 1 pulso. Então, dentro do movimento 1, você tem mi, lá. Depois você tem fá, si, sol, dó. Né? Então, você tem, igual aqui no final ficou, você tem cada
você tem duas semínimas, então você tem Fá, Si, Mi, Lá. E você tem para o final Si, né? Que representa 3 pulsos. Vamos ouvir mais uma vez, só por conta das colcheias. Mi, do, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Do, Lá, Ré, Si, Mi, Do, Fá, Mi, Si, Ré, Lá, Do, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Ré, Fá, Si, Mi, Lá, Si. Agora nós temos a nossa penúltima lição, que é a lição 15, também 4x4. Né? O 4 superior indica que você tem 4 pulsos dentro de cada compasso. Isso não vai mudar, vai ficar sempre 1, 2, 3, 4. E o 4 inferior representa a semínima. Ele está falando para nós que cada semínima representa um pulso. Então, eu tenho aqui a mínima, 2 pulsos. 1, 2, 3, 4. Né? A mínima 1 pulso, e nós temos a colcheia, né, meio pulso, né, meio tempo. Então, eu preciso de 2 colcheias para um pulso. Então, é a mesma coisa da lição anterior, né? Dentro de um pulso, você vai falar 2 notas. Si, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Dó, Fá, Si, e assim por diante. E nós temos aqui no final a semibreve, que representa 4 pulsos. Vamos ouvir? A indicação mínima de velocidade é 60 semínimas por minuto e a indicação máxima é 100 semínimas por minuto. Vamos ouvir nos 2 pulsos para vocês verem a diferença? Vamos lá, no 60. Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Do, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Si, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si, Dó. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, por favor. Agora, as 60 semínimas por minuto. Vamos lá? Então, nós estamos falando aqui de velocidade. Viram a diferença? Então, você vai iniciar. Quando você está apto para a velocidade máxima, é porque você já interiorizou o nome das notas. Agora, para finalizar a nossa aula, nós temos a lição 16. A lição 16 é o 4x4, também, fórmula de compasso 4x4. O 4 superior indica que em cada compasso nós temos 4 pulsos, e o 4 inferior indica que a semínima é a nossa figura de pulsação, é a nossa figura que representa um tempo. Então, nós temos a mínima representando 2 pulsos, 2 tempos, a mínima representando um tempo e a colcheia representando meio tempo cada um. Eu preciso de 2 colcheias para uma semínima ou um pulso. Vamos iniciar. Lembrando que a fórmula de compasso em 4 inicia no ponto 1 embaixo e vai até o ponto 2 à esquerda. O ponto 2 inicia à esquerda e vai até o ponto 3 à direita. O ponto 3 inicia no ponto 3, vai até o ponto 4 em cima. E o ponto 4 inicia em cima e vai até o ponto 1. Lembrando de não fazer movimentos muito amplos, né? E usa o seu corpo como referência, então você não vai fazer esses movimentos e nem movimentos muito pequenos, que nem você vai conseguir entender se você estiver gravando ou... Né? Então, faça movimentos que caibam dentro do seu corpo, né? Ombro, cabeça e barriga, mais ou menos, tá bom? Para vocês terem uma ideia. Imagine uma folha sulfite ou imagine o tamanho do MSA e faça um movimento equivalente ao tamanho do MSA, tá bom? Então, vamos lá.
Sol, Si, Lá, Do. Eu vou finalizar nossa aula por aqui, certo? E na aula que vem nós iremos fazer as lições do solfejo, que eu tinha falado para vocês, e finalizar a fase 4.